ser mais um sonho profético. Hoje, essa madrugada, de 25 de junho de 2026, o Senhor me mostrou mais um sonho profético e eu tô gravando com o intuito de deixar registrado. Para quem não tem dom de visões espirituais, de sonhos espirituais, não sonha com isso, não entende também. Porém, quem busca, quem ora e quem pede, Deus fala, Deus mostra. E eu tenho dom de visões espirituais. O Senhor me deu esse dom porque eu orei, eu busquei e o Senhor me entregou. Ele não só me entregou, como usou pessoas para falar que me entregou esse dom. Então, o que eu estou falando, pode ter certeza que não é algo da minha mente, algo que eu inventei, algo que eu imaginei. Eu, nesse momento, estou numa campanha de jejum. Tempo indeterminado. Não sei até onde o Senhor vai me pedir para me continuar com esse jejum, mas eu vou continuar. E, bom, eu queria deixar isso claro antes de contar esse sonho profético. Já para algumas pessoas céticas, que não acreditem, para elas saberem um pouco mais de mim, né? Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser também, amém, né? Mas aqui para os irmãos, para as pessoas que querem acreditar, para as pessoas que querem ouvir, vai ficar registrado. Até para gravar esse vídeo, eu pedi confirmação ao Senhor, eu falei com o Senhor. Então, eu vou deixar registrado, vou deixar gravado. 25 de junho de 2026. O Senhor me deu uma visão sobre o Brasil. E é algo que vai acontecer no Brasil por esses tempos. Eu andava numa estrada, muita lama, muita chuva, e eu sabia que era aquilo ali. Eu tinha uma dificuldade muito grande de caminhar naquele lugar, muita lama. Eu sabia porque era decorrência do clima, algo que estava acontecendo no Brasil, e era por causa de muita chuva. E as pontes, as águas, os rios ultrapassavam as pontes, era muita chuva, o volume de chuva era exorbitante mesmo. E aquilo ali estava trazendo muita dificuldade. Eu continuava caminhando naquela estrada, eu passava por aquele lugar e continuava caminhando. Até que eu chegava num lugar que não era mais aquela lama, mas uma terra seca. Seca. Sabe quando você caminha como se fosse numa areia? Que levanta, como se fosse areia, mas você olha assim aquele pó no ar, e tão seco, tão árido. E eu olhava para os céus, eu começava a ouvir muitos estrondos. Eu olhava para cima, estava acontecendo uma guerra. E era uma guerra contra a nação brasileira. Alguém estava atacando a nação brasileira. E eu via mísseis e drones no ar. Nisso eu olhava e não entendia o que estava acontecendo, ficava assustada, mas continuava olhando para cima, acima da minha cabeça. Estava acontecendo aquela guerra. Muitos mísseis eram lançados, porém, drones, como se fossem drones, pequenos aviões, interceptavam aqueles mísseis. E com isso, eram muitos estilhaços caindo no chão. Muito pânico, sabe, tinha. As pessoas tudo muito correndo, assustadas. E eu ouvi uma voz falando que o Senhor estava trazendo juízo. Estava trazendo juízo e ele ia começar pela casa dele. E muitos iam ser pegos de surpresa. Inclusive, meus amados, não tendo tempo de conserto. E o que eu falo aqui é para os de dentro, não é para os de fora. É para os que estão dentro e não estão levando a sério. Estão brincando com algo que não é para brincar, que é a palavra do Senhor. E logo em seguida eu continuava andando, com aquela guerra acontecendo em cima. Eu continuava andando, olhando para frente. Nisso eu ouvia nesse ouvido, como se fosse um jornal passando na TV, um noticiário. Eu ouvia um noticiário falando que os Estados Unidos, já como se fosse aliado do Brasil, estava dentro da nação brasileira. Eles estavam aqui operando aqui dentro. Eles estavam em conjunto com o Brasil construindo enormes cisternas para guardar água, para guardar o maior volume de água possível, porque viria uma seca extrema que nunca a Terra enfrentou. Estaria vindo, e eles já sabendo disso, estavam construindo cisternas, mega cisternas. Eram construções gigantescas. Aquilo se abria na minha frente, assim, eu via aqueles lugares assim onde eram empresas, como se fosse lugares onde tinha muita empresa, como que eu posso dizer? Muitos lugares, assim, empresas onde as pessoas trabalham. Eles estavam tirando aquilo e construindo cisternas para guardar água. Era muito sério.
E nisso eu continuava ouvindo, logo depois disso eu continuava ouvindo a voz do Senhor em repreensão. Porque é como se fosse um tempo de juízo, sabe? Muitas coisas aconteceriam e muita gente estaria sendo pega de surpresa. Porque pessoas que conhecem, pessoas que sabem como que tem que ser, como que tem que servir a Deus, que não é pra brincar com as coisas de Deus, estão brincando com as coisas de Deus, com as coisas santas. E muitos desses não vão ter tempo. A morte vai chegar, não vai ter tempo de conserto. E nisso eu acordei, até comentei com meu esposo. E eu até fui logo já pedindo a Deus, eu sei que isso aqui não é pra mim ficar calado. Eu sei que é um sonho profético, eu sei que é da parte do Senhor e eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que o Senhor já tá me dando esse sonho, não é pra mim ficar quieta. Deus tá me dando um sonho pra mim, um sonho profético pra mim me calar. Não, ainda mais quando Deus te dá o dom. Quando Deus fala, eu estou te dando o dom. Então, se eu te falar, se eu te mostrar, você abre a boca e te fale. Então, assim como muitos profetas na Bíblia, o Senhor mostrou e eles foram e falaram e se cumpriu. A gente não sabe quando as coisas vão acontecer, por isso que a gente tem que orar, tem que vigiar e estar preparado. A gente não conhece o dia de amanhã, a gente não sabe. Quem sabe a volta de Jesus pra mim, pra você, acontece amanhã, porque a gente não sabe até quando a gente vai viver aqui nessa terra. Então a gente não pode andar de qualquer forma na presença do Senhor. É isso que eu quero dizer nesse vídeo. Não podemos andar de qualquer forma na presença de Deus. É tempo de conserto, é tempo de humilhação, é tempo de não olhar para o mundo lá fora. É tempo de Copa do Mundo, é tempo onde todo mundo está olhando para o mundo. Até os que se dizem servos do Senhor estão olhando para o mundo, venerando o mundo, idolatrando o mundo. E estão deixando o Senhor de lado. Estão levando as coisas do Senhor de qualquer maneira. Então, é isso que eu tenho para dizer nesse vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos. Estou aqui para deixar mais um aviso, mais um relato. Isso aqui é uma visão, um sonho que o Senhor me deu em 2022, precisamente em novembro de 2022. Eu tenho tudo anotado essas coisas, só nunca publiquei em rede social. Agora eu estou numa campanha, num propósito, e o Senhor tem tocado ao meu coração para mim começar a externalizar, em gravar vídeos, a mostrar para as pessoas. Não é só comigo, meus irmãos. O Senhor tem falado com muita gente, tá? Isso aqui não é algo exclusivo só meu, também não é algo da minha mente, tá? O Senhor tem falado com muitas pessoas e é a mesma mensagem. Eu vou fazer a minha parte. Eu tô deixando a minha mensagem também. Foi em novembro de 2022, eu sonhei com a escassez que está vindo para a nação brasileira. E isso é algo que a gente está vendo que já está começando a acontecer, né, irmãos? Nem é tão difícil de perceber isso. Você sendo minimamente inteligente, um ser humano minimamente inteligente já está vendo o que está acontecendo. Isso em 2022, época que não estava tão difícil como está agora, principalmente em questão do nosso dinheiro. Não estava tão desvalorizado como está agora, né? Mas eu tive esse sonho que eu andava na rua principal, na Avenida Brasil, da minha cidade. Eu e meu esposo com o nosso carro. E nisso a gente olhava, estava uma completa bagunça na cidade. Eu passava por frente de lojas, por supermercados, as pessoas estavam invadindo e eu sabia que era para pegar alimentos, invadindo, saqueando os lugares, lojas para pegar alimento. Por quê? Porque eu sabia que não tinha dinheiro, o dinheiro tinha acabado. Não tinha dinheiro mais para as pessoas. Eu via filas e filas e filas também de pessoas tentando entrar dentro do banco para sacar algum valor no caixa eletrônico, mas não tinha. E eu sabia que não tinha dinheiro e não tinha alimento. As pessoas estavam sem dinheiro, sem alimento, sem o básico. E tava aquela bagunça. As pessoas saqueando, tava todo mundo maluco. A lei não estava servindo para mais nada. Era como se fosse assim um completo caos. Eu não sei no sonho, não estava assim explicado para mim o que se sucedeu, o que aconteceu para chegar nisso. Mas eu sabia que era falta de alimento e falta de dinheiro. Não tinha dinheiro para as pessoas sacarem no banco. Não tinha como eles tirar cédula. Não tinha, e muito menos alimento. Estava um completo caos na sociedade. Então foi a partir dali, meus irmãos, que eu comecei a abrir os meus olhos e estocar alimento. Fazer a minha parte.
Até hoje já vi muitas pessoas falarem sobre isso, entregarem a mesma mensagem, que vai faltar alimento, que as coisas vai dificultar, que é para o povo se apegar, que é para o povo buscar, que é para o povo discernir, buscar confirmação, porque assim, meus irmãos, é muito ingênuo da parte da gente pensar que Deus vai prover tudo, que a gente não precisa fazer nada, que a gente não precisa se preparar. Entende? Você sendo minimamente inteligente, você vai pensar, eu tenho que fazer minha parte. Sim, eu confio em Deus, eu oro, eu me preparo. E se o Senhor fala, é porque alguma mensagem Ele quer nos dar, não é? Vamos fazer nossa parte, vamos se preparar. A situação que está se desdobrando, a gente sabe que não é das melhores. Então, esse é mais uma vez que eu quero deixar. Não quero ganhar like, nem curtida, nem me aparecer com isso. Isso aqui é simplesmente passar aquilo que o Senhor me passou. Que venha ajudar outras pessoas, que outras pessoas venham se conscientizar e venha fazer aquilo que está ao seu alcance para se precaver. E principalmente, antes de se precaver materialmente, se precaver espiritualmente. É tempo de conserto, é tempo de vigilância, é tempo de se colocar na presença do Senhor e não olhar para o mundo. A gente tem que fechar os olhos para o mundo, se consertar com Deus e buscar a Deus. Porque a gente sabe que dias difíceis estão vindo, o juízo do Senhor está vindo cada vez. A gente está vendo todos os dias o juízo do Senhor chegando para a terra, de todas as formas, né? Terremoto, olha a situação que está acontecendo agora na Europa. Sobre a temperatura de 50 graus, que o Senhor também me mostrou cerca de 2 meses atrás. Eu via certinho numa madrugada, eu via sendo noticiado, eu ouvia e via sendo noticiado a temperatura chegando a exorbitante 50 graus. Lá na Europa está assim, em Paris está dessa forma. Os pneus dos carros estão derretendo, entendeu? É lixeira no meio da rua derretendo. É um completo absurdo, coisa que nunca a mente da gente conseguiria imaginar uma situação dessa. Mas o Senhor sempre avisa. O Senhor sempre avisa. Então, eu estou fazendo a minha parte e fica de aviso, né? Para quando acontecer, as pessoas falam assim, mas eu não sabia. O Senhor não nos avisou, né? O Senhor está avisando. E eu estou aqui, estou fazendo a minha parte. Shalom, meus irmãos. Fiquem todos com a paz do Senhor. A paz, irmãos. Sejam bem-vindos aí ao canal. Hoje eu vou contar para vocês um sonho profético que eu tive da parte de Deus, tá? Foi um sonho que Deus me revelou ali antes da PAN, 2020, ali no início de 2020, e eu quero trazer mais ou menos nessa época, tá, galera? E eu quero trazer agora isso para vocês. Eu pedi confirmação na época e orei muito para que Deus me desse um sonho em relação a isso, e de fato Ele deu, tá? Veja bem, galera, esse sonho, antes de mais nada, quero deixar claro que toda honra e toda glória pertence ao Criador, tá bom? E se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí no canal, curte e compartilha com alguém que você acha conveniente. Esse sonho, galera, esse relato, esse testemunho não é para assustar ninguém, tá? É de fato, na verdade, para edificar o corpo de Cristo. Então, como eu ia dizendo, mais ou menos nessa época, ali em 2020, ali no início, pouco antes da PAN, eu tive esse sonho, tá? Como foi esse sonho, galera? Eu estava muito assustado com tudo que estava acontecendo no mundo na época, né? Não estava entendendo nada, na verdade. O Espírito Santo estava me chamando muito forte naquela época para ter um relacionamento mais forte com Ele, conhecer Ele melhor, né? Então, eu comecei a orar para Deus me revelar quem seria o anticristo, quem seria a imagem que recebeu fôlego, a marca, um número, né? Então, eu comecei a orar por muito tempo para que Deus revelasse isso para mim, né? E até que um dia eu recebi um sonho e eu quero contar esse sonho hoje para vocês, tá? Esse sonho, ele foi um sonho, quando eu tenho sonhos proféticos, pessoal, sonhos da parte de Deus, eles têm uma textura diferente de um sonho comum, né? Um sonho comum, às vezes eu sonho todas as noites, tá? E muitas das vezes os sonhos que eu tenho são sonhos aleatórios, sabe, galera? Completamente aleatórios, né? Mas tem alguns sonhos que têm uma textura diferente, que não é somente um sonho, eu não estou somente como um observador no sonho, sonhando coisas aleatórias. Mas eu de fato estou naquele sonho, é como se eu estivesse vivenciando aquele sonho realmente, tá? Então, eu tive esse sonho. Esse sonho, galera, aconteceu da seguinte forma, tá? Eu estava numa cidade muito grande,
Essa cidade era uma metrópole, parecia me ser algo como, por exemplo, São Paulo, ou algo parecido até com Nova York, algo nesse sentido, tá? Esse dia, galera, chovia muito, tá? Tava chovendo muito. É, Tava chovendo muito e eu tava andando por algumas, tipo, eram prédios bem altos assim, e era um dia nublado. Nas ruas, e eu tava andando no meio, tipo assim, tem as ruas normais de uma cidade e tem aquelas vielas, né, vilelas que estão entre os prédios, assim, aquelas ruinhas pequenininhas que você vai entrando. E eu tava numa rua dessas, né? Eu me lembro da sensação de estar bem assustado, assim, sabe? Olhando ao meu redor e tudo mais. Até e chovendo, tempo nublado, e eu fui andando, né? As ruas elas estavam bem vazias, tá, galera? Bem vazias. A sensação que tinha é que eu estava indo a um lugar específico e me encontrar com alguém, né? Eu estava indo me encontrar com alguém. Pronto. Eu cheguei nesse alguém, eu cheguei numa calçada, e na hora que eu cheguei nessa calçada, um carro parou na minha frente, tá? Era um carro de luxo, por assim dizer, né? Os vidros deles eram bem pretos, assim, bem pretos mesmo, tá? Aí desceu os dois vidros de trás do carro desceu, e na hora que abriu os vidros, tinham três pessoas no banco de trás. Você vai entender porque eu fiz esse gesto de pessoas, né? Por quê? Porque no banco de trás, galera, tinham três pessoas, uma no banco da esquerda, uma no meio e um no banco da direita. As pessoas do banco da esquerda e da direita, eles eram velhos conhecidos meus, antigos colegas meus, antigos amigos meus, tá? Eles desceram do carro e ficou uma terceira pessoa no meio, no banco de trás no meio. O carro, quando abriu, eu consegui ver o banco da frente, né? E o banco da frente não tinha ninguém, ou seja, era um carro autônomo, né? E veja bem, galera, isso foi muito antes do boom da inteligência artificial. Tá? Não se falava praticamente em inteligência artificial, era meio que já existia, mas não tinha chat GPT, não tinha nada disso, era meio que algo meio que ilusório, assim, não estava aberto ao público, né? Eram poucas pessoas que falavam disso, era mais em, sei lá, talvez em filmes ou algo desse tipo, né? E ainda assim, desculpa galera, tô com um pouco de alergia, e ainda assim não era muito divulgado, mas beleza. E então eu via que aquele carro era autônomo já. Isso nem existia naquela época, galera. Então tinha aquele carro autônomo que ele era dirigido automaticamente e desceram duas pessoas para falar comigo e ficou mais uma pessoa no banco de trás, tá? Vocês vão entender porque eu ainda fiz isso. Essas duas pessoas que desceram para mim, né, desceram para falar comigo, elas desceram. Antes disso, eu quero até falar dessas pessoas, eu quero ler um versículo para vocês entenderem essa visão. Tá, galera? Senão não vai fazer sentido para vocês. Ó, deixei separado aqui os versículos para poder abrir na minha Bíblia. Ó. Apocalipse 13, do 14 ao 15. Olha o que diz aqui. Ó. Apocalipse 13, versículo 14 ao 15. E engana aqueles que habitam na terra por meio daqueles milagres que tinham poder de fazer à vista da besta, dizendo para aqueles que habitam na terra que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferido pela espada e vivera. E ele tinha o poder de dar vida à imagem, ou seja, ele dava vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quantos não adorassem a imagem da besta, fossem mortos. Aí também tem no capítulo 14, do 9 ao 11, ó. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo em voz alta: se algum homem adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua testa ou na mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E tem uma última fala que é aqui, ó, capítulo 16 do Apocalipse, versículo 2. E foi o primeiro, e derramou sua taça sobre a terra, e recaiu uma fétida e dolorosa ferida sobre os homens que tinham a marca da besta, e sobre aqueles que adoravam a sua imagem. Né? Então a gente vê aqui, galera, né, que existem vários atributos. Tem a besta, tem a imagem, tem o número e tem o nome e por aí vai, né? São vários atributos que essa besta tem, né? Tudo nos leva a crer, galera, que é um sistema, né? É o sistema da besta, né? É um governo, mas por assim dizer, tá? Então, enquanto eu vou falando, eu vou abrir um outro negócio que eu quero ler para vocês aqui depois. Eu cheguei lá naquela calçada, lembra que eu falei para vocês? Cheguei na calçada para falar com aqueles dois colegas que desceram do carro. Deixa eu só abrir aqui, galera.
Eu acho que eu não tô tentando fazer aquele vídeo de perfeccionismo, né, galera? Como vocês já perceberam, mas beleza. Então desceram aquelas duas pessoas para falar comigo. Aquelas duas pessoas, elas desceram e falaram assim, Serpa, o que que você tá fazendo aí, cara? Você tá passando fome, você tá passando necessidade, vem com a gente. Então, na hora que eles falaram isso, eu olhei para mim mesmo no sonho e percebi que eu estava como fugitivo e que as ruas eram desertas, tá? Era como se existissem poucas pessoas na Terra, não existissem muitas pessoas. Eu olhei para eles e disse assim, não, cara, eu tô bem assim. Aí eles falaram novamente, mas Serpa, olhe para sua situação, vem pra gente, você vai ganhar bem, você vai ficar tranquilo, etc. Não faz sentido você ficar aí sozinho, cara. Você não tá vendo que você tá sofrendo, você não tem nem água, não tem nem comida. Eu respondi novamente, não, cara, eu prefiro ficar dessa forma mesmo. Prefiro ficar assim, né? Aí eles falaram pela terceira vez, Serpa, vem com a gente, não fica nessa situação. Olha pra gente, a gente tá bem melhor, olha o carro que a gente tá tranquilo e você tá aí sofrendo, cara. Então eu disse pela terceira vez, cara, eu tô tranquilo, agradeço, podem seguir a vida de vocês e que eu tô bem. Na hora que eu falei não pela terceira vez, veja bem, galera, eu olhei para dentro do carro. Dentro do carro tinha um robô. Esse robô, galera, ele era aqueles robôs, um robô humanoide, né, com inteligência artificial, parecido com aquele robô do filme Eu, Robô, do Will Smith, tá? Aquele robô estava sentado no banco de trás. Lembra que eu fiz assim, uma terceira pessoa? Era esse robô. Ele estava sentado no banco de trás. Era esse, uma força, que era uma inteligência artificial, controlava tanto aquele robô quanto aquele carro. Era essa mesma força, tá? Era tudo integrado numa coisa só. Quando eu falei que não ia pela terceira vez, esse robô que estava tranquilo assim no carro, ele olhou para o lado assim, para mim, para minha direção, e ficou com uma cara de muito bravo, muito raivoso. Ficou vermelho, com muita raiva. Na hora que ele fez isso, as duas pessoas, os dois ex-amigos, os colegas que estavam ali fora, na hora que o robô fez assim e ficou vermelho, os caras também fizeram. O que que foi me revelado nesse sonho? Que aqueles dois caras que estavam me chamando para ir com eles já estavam marcados. Eles já tinham uma marca na mão direita ou na testa. E eles estavam sendo controlados pela inteligência artificial, né? A inteligência artificial estava controlando a vida deles. Eles já não tinham mais vida autônoma. Eles se venderam para o sistema. Eles aceitaram a marca e aceitaram, né, vivenciar esse sistema. E Deus me revelou, né, que a inteligência artificial, galera, é a imagem da besta. É a imagem que recebeu fôlego em Apocalipse, né? E depois de passou algum tempo, Deus foi me revelando outras coisas. Ele me colocou em determinados trabalhos de tecnologia e tudo mais para eu conseguir entender melhor o sistema se montando. Que sistema é esse, galera? Qual de fato é esse sistema da besta, né? Esse sistema da besta, galera, ele será um sistema que usará, né, o anticristo usará a inteligência artificial para criar uma imagem que vai pedir adoração para todas as pessoas, né? Essa mesma inteligência artificial, ela vai controlar esses robôs humanoides, elas vão controlar as câmeras na rua e vão controlar várias coisas, né? A marca, ela será físico e espiritual, tá? Essa marca em grego tá como charagma na Bíblia. Charagma é um sinal visível, é algo que se vê, tá? E quem aceitar essa marca, galera, ela perderá a autonomia do próprio corpo. Ela será controlada pela inteligência artificial. Quando a IA quiser, por exemplo, se a pessoa ficar triste e quiser com a própria vida, quando ela for tentar isso, a IA vai mandar um sinal elétrico para o cérebro dessa pessoa e ela vai se sentir bem, ela não vai conseguir. Por isso que a palavra diz: eles buscarão e não acharão, não encontrarão, tá? Não vai ser perdido. Você vai perder a autonomia até da sua própria vida. Você não pode nem tirar ela se você quiser, tá? Você vai perder tudo se você aceitar a marca. Não é mais você mesmo que se controla, tá? Essa marca, galera, então ela vai ser controlada pela inteligência artificial, tá? Vai fazer com que todos adorem a imagem. E aí eu deixei aqui um negócio que eu deixei anotado para falar todos os atributos que essa marca vai ter. Além dessa marca te dar controle pela inteligência artificial, ela vai controlar também as câmeras de reconhecimento facial, telefones, os Starlinks que estão no mundo inteiro do Elon Musk, eles têm grande parte nisso, né? Eles vão servir para dar sinal para que toda essa tecnologia funcione globalmente, as torres de 5 e 6G. Também será implementado nessas marcas o crédito social, que vai dizer onde você pode, onde você não pode ir, o que você não pode fazer, e por aí vai, de acordo com o seu comportamento, com o nível de submissão, né, ao anticristo.
Central Bank Digital Currencies, que são as moedas, as CBDCs, né? Por exemplo, o Drex, esse tipo de moeda, tá? Eles vão estar integrados ali nesse sistema também. Eu coloquei aqui o Smart Cities, Digital IDs, né, que são os IDs digitais, né, como se fosse um documento digital. Tudo isso vai estar nessa marca, galera. Vai ser uma marca que vai ter tudo. Tanto a sua questão facial, o seu documento, a sua conta bancária, o seu saldo, que pode ser bloqueado ou desbloqueado de acordo com a vontade deles, né? Então, eu não consegui entender ali, galera, né? Se Deus ele quis me mostrar isso para de fato para eu saber, porque eu pedi, ou se ele estava me mostrando que a gente iria passar por parte da grande tribulação antes do arrebatamento, ou ele só quis me mostrar para eu poder trazer e não necessariamente que eu vou passar, né? Por causa de um possível arrebatamento antes ou durante a grande tribulação, que é o que eu creio, antes das 7 taças da ira de Deus. Então Deus me fez essa revelação, ele me trouxe essa revelação, né? Então, galera, por que eu tô contando isso para vocês? Para despertar a igreja, galera, porque a gente tá vivendo no final dos tempos. E o tempo vai se acelerar muito, tá, galera? Vai se acelerar muito agora as coisas que vão acontecer. Por exemplo, nos últimos 100 anos, ó, vamos supor, nos últimos 100 anos a evolução da inteligência artificial foi isso. Foi isso aqui, ó. Daqui, a inteligência da tecnologia foi isso aqui, ó. Daqui até aqui, vamos supor. E nos últimos 10 anos, tipo assim, nos últimos 100 foi isso. Nos últimos 10 foi disso aqui para isso. Entendeu? É como se, tipo assim, nesses últimos 10 anos, nos últimos 5, 10 anos, a gente tivesse evoluído que a gente não evoluiu há 200 anos. E isso está se multiplicando. Está escrito na palavra que o conhecimento se multiplicaria, né? E isso vai se multiplicar cada vez mais, né? Até de fato acontecerem os acontecimentos que estão escritos para que venha um poder global na mão do anti-messias, né? Que vai utilizar dessas tecnologias, da inteligência artificial e tudo mais, para que de fato ele tenha o controle global sobre as pessoas. E qual que de fato é o meu recado para vocês, galera? Se arrependam. Entreguem a vida de vocês para Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único que tem o poder de salvação, né? Tudo me mostrou nesse sonho que apesar de eu estar ali passando por atribulações, eu estava bem, tá, galera? Cristo estava provendo para mim, Cristo estava cuidando de mim, né? Mas quem aceitou a marca, desculpa falar, galera, mas é lago de fogo, tá? Então, aceitem Jesus Cristo, se arrependam dos seus pecados, confessem eles. Perdoa quem vocês têm que perdoar, galera. Coloca a sua casa em ordem, porque ninguém sabe o dia e nem a hora de que essas coisas venham a acontecer. Os sinais estão aí em todo mundo, né? Então cabe a cada um, quem tem bom juízo, né, que faça o que tem que ser feito. Se você gostou desse vídeo, fez sentido para você, curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você pensa, se faz sentido para você, se você já teve algum sonho parecido. Toda a honra e toda a glória pertence ao Criador. Fiquem com Jesus Cristo de Nazaré.